Todo mundo sabe meu berço é no mundo dos trabalhadores. Eu vim dessa área sindical, tenho uma ligação muito forte com os aposentados, pensionistas de todo o país. Essa semana realizei 3 audiências públicas, uma na terça-feira, onde tivemos a presença do Prêmio Nobel da Paz. Discutimos a luta contra o trabalho escravo no Brasil e no mundo. E fruto dessa reunião, que agradeço também ao presidente Renan Calheiros, que permitiu que eu fizesse a audiência pública no momento em que os trabalhos no Congresso seguiam abertos somente pela parte da tarde. Mas quero muito, senhora presidenta, dizer que o resultado dessa reunião foi muito positivo, pois, terminada a reunião, tivemos a decisão de conversar com o presidente Renan e com o senador Romero Jucá quanto à urgência já aprovada sobre um projeto que essa Casa ia deliberar ontem, que ia regulamentar o trabalho escravo. E quando eu digo sempre que trabalho escravo, a gente tem que proibir, e não somente regulamentar. Mas, fruto dessa audiência pública montada, nós tivemos com o Prêmio Nobel da Paz, na presença do Senado, tivemos aqui nesse plenário, conversando, inclusive, com o senador Renan. O senador Gustavo Buarque teve um papel fundamental, que ajudou, trabalhou na coleta das assinaturas de todos os líderes, e com isso nós conseguimos ontem, Paulo Rocha, Jorge Viana, derrubar, rejeitar a urgência ao projeto que ia regulamentar o trabalho escravo. O senador Romero Jucá também entendeu o movimento que fizemos e ele mesmo concordou, então, que fosse retirado esta urgência. E assim o que fica é a PEC, que proíbe o trabalho escravo e diz que em qualquer propriedade, seja no campo ou na cidade, em que for comprovado o trabalho escravo, este proprietário perderá o seu patrimônio. Porque não se admite, nós que falamos tanto em solidariedade, em direitos humanos, em apoio na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, admitir que alguém tenha numa fábrica ou numa fazenda alguém sob o trabalho de escravidão. O Prêmio Nobel da Paz, o indiano, ele relatou que mais de 100 mil pessoas ele já ajudou a libertar no mundo, que estavam sob o regime de escravidão. Aqui no Brasil, libertamos, nos últimos 10 anos, 50 mil. Mas o cálculo é que ainda mais 50 mil estejam nessa situação, e, por isso, os fiscais do Ministério do Trabalho buscam mais estrutura para combater essa situação. Mas depois, na quarta, senhora presidenta, realizei uma audiência pública para discutir a greve dos peritos. Eu estava muito preocupado, porque o perito em greve, o trabalhador que precisava do laudo, não estava recebendo nem da Previdência e nem da empresa, porque a empresa não aceitava ele de volta sem o parecer do perito que ele estava em condição de trabalhar. A Previdência não pagava o salário dele, porque diz que ele, o período que ele tinha de 3, 4 ou 5 meses, ou 1 ano, 2 anos, tinha vencido. E só com o novo laudo do perito para ele continuar ou não. E esse trabalhador, muitos estavam 6, 7, 8 meses sem salário, que já é uma falta de peritos. Calcula os peritos em greve há praticamente 3 meses. Felizmente, a reunião foi positiva. Dali saíram os encaminhamentos. Os peritos, na véspera da reunião, já foram chamados para um diálogo. E ontem à tarde ainda, eles tiveram um outro diálogo com o governo para construir esse acordo e suspenderem o estado de greve, que eles estavam ainda em estado de greve, e poder começar
a fazer o seu trabalho com todo o potencial que eles têm. Com isso, trouxemos benefício, com certeza, para milhões de brasileiros. Hoje pela manhã, senhora presidenta, nos antecipando, como sempre fizemos, fizemos um bom debate na comissão, com a presença da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista na área da Previdência, com o debate que foi a farsa dos governos do déficit da Previdência. É impressionante os números, os dados, que mostram que efetivamente não existe déficit. O dito déficit, mesmo com o governo abrindo mão de receitas da Previdência, ainda a Previdência continua com superávit. Mas fiquei impressionado com um dado. O governo abriu mão de cerca de 282 bilhões em arrecadação, que teria que se fazer, e não fez com a suposta ideia que esses 282 bilhões estariam sendo investidos no mercado para gerar emprego. Falsa ilusão. Alguém se apropriou dos 282 bilhões, eu não quero rotular esse ou aquele, mas foi do setor que devia empregar, não empregou e aumentou o desemprego. Está aqui todos os senadores hoje falando, eu falei ontem da realidade do setor naval, falei do Rio, falei de Pernambuco, falei da Bahia e falei também da metade sul do Rio Grande do Sul, onde eu estive lá conversando tanto com o Benito, que é o presidente do sindicato, como também com o prefeito Alexandre, da cidade do Rio Grande, estive também em Pelotas, mostraram-me a realidade. Não é o pior estaleiro do país, mas assim mesmo perdemos em torno de 10 mil empregos. Pois bem, a partir dali, providenciamos também documento formado por empregados e empregadores, que encaminharei ao governo federal e também à Petrobras para que se responda a esta situação. Mas falamos também hoje, nessa comissão, sobre a ideia que tem aí da reforma trabalhista, que tem 3 eixos. Primeiro, o negociado acima do legislado, é como se a CLT não fosse valer mais nada, que teve o repúdio total de todas as entidades que estavam lá presentes, inclusive os juízes, procuradores, promotores, que se estiveram lá também. Segundo, é essa ideia de que, na Previdência, o salário mínimo do aposentado não seja mais igual daquele que está na ativa. Isso é um absurdo. O texto da Constituição garante salário mínimo unificado a nível nacional. Quem quiser ter outro mínimo, que aprove no seu estado o piso regional acima do mínimo e não abaixo. Terceiro, que também nos preocupou muito, é a tal de terceirização. E foi feito um questionamento sobre o discurso ontem do presidente Renan Calheiros, quando ele teria falado na terça-feira, na abertura dos trabalhos, que ele gostaria de ver regulamentado a situação dos 13,5 milhões de terceirizados. Eu sou relator desse projeto e conversei ontem com o senador Renan Calheiros, e ele me garantiu que a sua visão é a mesma que a minha, ou seja, regulamentar a situação dos terceirizados e não ampliar a terceirização, inclusive para atividade fim, que deixaria 45 milhões de hoje trabalhadores com carteira assinada numa situação praticamente de trabalhar sem saber aonde, porque pertencerão a esse ou aquele setor de um escritório qualquer que vai mandar os professores para uma área, metalúrgico para outras áreas, comerciário para outra área, bancário para outras áreas. Como diz o vídeo da Ana Matra, muito bem montado e interpretado de coração, porque não receberam nada, com artistas globais, onde eles dizem: teremos escola sem professor, empresas metalúrgicas sem metalúrgico, comércio sem comerciário, bancos sem bancários, que serão todos empregados não do banco, mas de uma empresa qualquer, com um rótulo qualquer. Felizmente, esse projeto
Expliquei a eles que não era a intenção do presidente Renan e que o meu relatório seria pela rejeição do projeto que vem da Câmara, porque esse projeto terceiriza tudo, sem limite, e vou aprovar o outro construído com essas reuniões que estou fazendo em todo o país. Já fui a 23 estados e até maio eu concluo todos os estados e vamos, então, realizar um grande evento aqui em Brasília, a nível nacional, para termos a redação final do projeto que pretendemos aprovar. Por fim, senhora presidenta, eu quero também falar da greve dos aeronautas. Conversei com o Sindicato dos Aeronautas, eles tiveram uma paralisação de 2 horas no dia de ontem. Ao contrário do que alguns diziam, eles suspenderam a greve, que não vai se estender durante o Carnaval, vão tentar negociar com as companhias e, se não houver entendimento, eles voltarão à greve no dia 12 de fevereiro. Ontem, a paralisação das 6 às 8, que, na verdade, o tráfego só foi ajustado pela tarde, foi em Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Santos Dumont, Galeão, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Entre essa quinta e sexta, teremos uma audiência no Tribunal Superior do Trabalho na busca do entendimento. Esperamos que os empresários do setor atendam à reivindicação dos trabalhadores, que é um reajuste de torno de 11%. Se não houver acordo quanto a essa reivindicação de 11%, que contemplando unicamente a reposição da inflação, eles não estão pedindo 1 centavo de aumento real. Eles só querem que o prejuízo que eles tiveram com o processo inflacionário seja reposto. Aquilo que é o princípio básico de qualquer negociação. Por isso que nós fizemos um apelo para que haja esta sensibilidade por parte dos empresários, que até entendem e reconhecem que eles merecem os 11%, mas querem dar parcelado. Não tem lógica, já que é o momento da database da categoria. Ainda, senhora presidente, usando o meu tempo, eu também, como falei ontem amplamente sobre o desemprego e demonstrei todas as minhas preocupações, que vamos voltar com uma taxa de desemprego que tínhamos há mais de uma década atrás, eu lembro que o ano de 2015 foi um ano muito difícil. A economia levou ao fechamento, até o final do ano, de milhares de postos de trabalho. E, ao que parece, segundo a avaliação de economistas, analistas, que o ano de 2016 não será diferente. Nós estaremos numa faixa de desemprego de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%. Em outubro do ano passado, a taxa foi de 7,9%, conforme pesquisa mensal de emprego do IBGE. A taxa essa taxa voltava aos valores de 2008. Conforme ainda Renaud Michel, vice-diretor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e especialista no trabalho, ele afirma: não há, infelizmente, nenhuma expectativa positiva. Embora a construção civil, um dos setores que mais emprega no país, tenha sentido muito os impactos dessa crise, outros setores da indústria estão sendo afetados. É só lembrar o caso da Robertshow, lá na minha cidade, em Caxias do Sul, que de uma hora para outra demitiu e fechou as portas 600 trabalhadores. Trabalhadores que estavam lá há 20, 30 anos e que de um momento para o outro simplesmente ficaram no olho da rua. A indústria já vem mal há um bom tempo, enfrenta um problema sério de perda de competitividade, queda de investimento. Minha expectativa, infelizmente, é que esse quadro vai continuar. Por isso é necessário que também aqui no Congresso a gente faça um debate
e pensei até numa chamada comissão geral ou sessão temática, aqui no plenário, para discutir principalmente a crise do desemprego. Hoje, ainda na audiência que tivemos, e entrou também a questão do desemprego, se falava lá que nunca os bancos ganharam tanto em tão pouco tempo. E foram dados lá fornecidos pelos painelistas, inclusive pela professora da Universidade do Rio de Janeiro, que monta que o setor empresarial está preferindo aplicar no mercado financeiro do que investir no mercado da produção. Senhora presidenta, por fim, eu peço que considere na íntegra meu pronunciamento, eu ainda queria deixar o último registro, que me refiro mais uma vez, entendo eu que talvez desse ano de 2015, foram muitos projetos, o projeto de minha autoria de mais importância, que entrou em vigor já no mês de janeiro, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei Brasileira de Inclusão, que beneficia mais de 45 milhões de brasileiros, que foi, inclusive, um dos temas do próprio Fantástico no último domingo. O ano de 2016 se inicia e os desafios se renovam. Somos, assim, chamados a continuar a busca de uma vida melhor para toda a nossa gente. Por isso falo da tribuna hoje, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei de minha autoria, de número 13.476 de 2015, sancionada pela Presidenta da República em julho de 2015, mas que entrou em vigor agora, no dia 3 de janeiro. O desafio agora é fazer com que se cumpra na íntegra tudo que ali consta, que está de acordo com a própria Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEM, ajuizou demanda com pedido de liminar, senhora presidente, junto ao Supremo, para declarar a inconstitucionalidade de algum dos artigos do Estatuto. Espero eu que o Supremo não dê guarida a essa proposta, porque, inclusive, eu lamento, teve um Estado que o juiz deu uma liminar, no sentido de que a pessoa com deficiência, na mesma escola, daqueles que, em tese, não são deficientes, ela tinha que pagar mais. Então, a pessoa simples, humilde, tem uma pessoa especial, assim chamada com deficiência, e quando vai matricular, ela tem que pagar uma diferença. Algo totalmente absurdo que o Estatuto proíbe. E, por isso, eu estou muito tranquilo que a Justiça vai dar ganho de causa para esses pais e mães, naturalmente, né, para que eles tenham direito a matricular seus filhos na escola que bem entenderem e pagarem, se for o caso, o mesmo valor que é pago pelas outras, em relação às outras crianças. Foi levantado também uma outra preocupação pela Confederação Nacional do Transporte em relação à adaptação dos carros para as pessoas com deficiência. Olha, isso já vinha há muito tempo. Agora, no Estatuto, resolveram complicar porque, mas não está claro isso ou aquilo. É só os carros ficarem adaptados para as pessoas com deficiência, conforme aquilo que nós já tínhamos assegurado em outras leis há muito tempo. Por fim, senhora presidenta, eu tenho certeza que o Supremo Tribunal Federal, assim como o Executivo, mostrarão que estão comprometidos com a vida de 45 milhões de pessoas com deficiência. Confio muito no ministro Edson Fachin e no ministro Dias Toffoli, relatores dessas ações. Confio em suas análises tranquilamente criteriosas e tenho certeza que vão mostrar o caminho da valorização do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a não discriminação dessas pessoas que têm alguma deficiência. A partir de agora, repito, para terminar, senhora presidente,
O nosso grande desafio é a aplicação do Estatuto, que não é nosso, mas é também daqueles todos, e os senadores ajudaram, deputados ajudaram a construir esse instrumento. Mais uma vez, eu destaco a Maria Gabrilli, que foi relatora dessa nossa proposta, o Celso Russomano também foi relator, e o Romário, aqui no Senado, foi relator desta proposta. Saliento que o principal e essencial que permeia todo o Estatuto é o da acessibilidade universal, o caminho mais seguro para a participação das pessoas com deficiências na vida, enfim, nas suas comunidades. Algo enriquecedor para todos aqueles que crescerão com o convívio, respeitando as diferenças. Senhora Presidente, eu peço que considere na íntegra esses meus 3 pronunciamentos. Eu mais comentei do que li, cada um deles, mas quero mais uma vez dizer: o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, é um marco que vai fazer a diferença, com certeza, nesse país. Mesmo nós, hoje, ainda não com uma idade muito avançada, seremos todos beneficiados no futuro, quando tivermos, quem sabe, lá com 80, 90, oxalá 100 anos, que teremos alguma deficiência e que o Estatuto vai nos proteger também. A exemplo do Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial e o Estatuto da Juventude. Esse último fui relator, os outros 3 fomos autores. Obrigado, presidente.